Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um projeto bem legalzinho para vocês fazer, pessoal, para você estar utilizando como pirógrafo ou como ferro de solda, para você estar fazendo vários projetinhos com ele, tá pessoal? E para esse projetinho que ele é interessante, porque vocês vão fazer, né, com materiais de fácil acesso, vocês não vão precisar comprar componente nenhum, porque vai ser de fácil acesso, você pode encontrar em sucatas como nós vamos ter que usar esse reator. E esse reator você encontra nessas lâmpadas queimadas, tá pessoal? Lâmpada fluorescente, tá? Ó, lâmpada do tipo fluorescente, vocês vão encontrar esses reatorzinhos aqui dentro, ó, né? Esse é a alimentação do projeto, vocês vão precisar. Você pode usar em qualquer, vai achar em qualquer tipo de lâmpada, desde que seja fluorescente, tá pessoal? Não dá para usar, né, tipo essa lâmpada aqui de LED, tá? Ó, a lâmpada de LED não dá certo usar, tá pessoal? Essa lâmpada de LED. Agora essa lâmpada aqui que é fluorescente, qualquer modelo, né, qualquer tamanho, vocês vão poder tá fazendo o projetinho, tá? Então são várias lâmpadas de fácil acesso, você encontra em sucatas, em casas de reciclagem, ou até na casa de você mesmo queima uma lâmpada dessa. Vocês podem estar reutilizando, né, esse reatorzinho de dentro, ó, vocês vão tirar. Então eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. A segunda peça que nós vamos usar para esse projetinho são os toroides, tá pessoal? Esses toroides aqui você encontra, ó, em fonte ATX de computador, ó. Aí tá ela aí. Vocês vão remover esse toroidezinho aqui, ó, né? Fonte ATX de computador, ou você encontra ela também, pessoal, em fonte chaveada, tá? Em fonte chaveada você encontra facilmente também esses toroidezinho aqui, tá? Primeiro que eu vou fazer tudo, como eu quero mostrar o passo a passo, eu vou mostrar removendo, né, o toroidezinho aqui, tá pessoal? Primeiro que eu vou fazer é remover o toroidezinho dele aqui. Olha aí, pessoal, e não pode reutilizar esses fiozinhos dele aqui, porque nós vamos ter que dar mais volta, tá pessoal? Então vocês têm que tirar esse fiozinho aqui, ó, e limpar ele todinho, deixar só o corpinho de fora. Então eu vou limpar aqui ele e mostrar ele já limpo aqui pra vocês, beleza? Olha aí, pessoal, terminei de limpar aqui, ó, tirar o fio, ó. Esse é o toroidezinho, vocês veem que tem vários tamanhos, pessoal. São um tamanho diferente, porque dependendo da sucata que você tirar, você encontra um maiorzinho. O ideal, pessoal, é que seja esses maiorzinhos, ó, porque quanto maior for, né, o toroidezinho aqui, mais potência você vai ter, tá? Também na questão dos toroides aqui, no tamanho do toroide, para adquirir mais potência, você vai ter que adquirir também, quantos mais potência você quiser, você vai ter que arrumar umas lâmpadas com mais watts também, ó. Eu tô usando aqui uma lâmpada, pessoal, ó, de 20 watts, ó, tá? É uma lâmpada de 127 volts com 20 watts, tá? Quanto mais potência você quiser para fazer o ferro de solda, então, pessoal, o ideal é que vocês usem uma lâmpada de pelo menos 100 watts de potência para poder dar de usar com ferro de solda. Para o pirógrafo, né, qualquer um dessas lâmpadas aqui vai servir, tá pessoal? Dessas lâmpadas aqui vai servir. Ó, eu tô usando aqui essa de 127 volts, 20 watts. Eu vou usar essa aqui também de, ó, 220 volts e 20 watts também de potência, ó. Tá? Ó, 220 por 20 watts, tá? Essa aqui é de 127 por 20 watts de potência. Então eu vou usar essas duas para exemplificar para vocês, tá pessoal? Aí, como eu falei para vocês, eu vou mostrar nesse toroidezinho maior aqui, ó, tá? Esse aqui já tá bobinado para adiantar mais, para eu mostrar para vocês. E eu vou bobinar isso aqui. No toroidezinho aqui, nós vamos usar o fio 25 AWG, fio esmaltado, tá pessoal? Não pode usar, por exemplo, desencapar o fio para usar aqui, porque esse fio que é encapado aqui, ele não é esmaltado, então ele não vai ter proteção. Se você fizer bobinamento com ele, ele vai dar curto, porque vai pegar um fio no outro, né? Ele não é encapado. Então o ideal é que seja fio AWG, né, desses esmaltado que a gente chama, tá? É o fio 25 AWG
O 25 AWG, pessoal, ele dá menos de 1 milímetro de espessura, até 1 milímetro de espessura, tá? Para fazer o bobinamento aqui no primário. Nós vamos dar a quantidade de espira nesse toroidezinho aqui, pessoal, 70 espiras, tá? Ó, quanto menor for o toroide, mais espira tem que dar. Quanto maior, né, menos espira dá de colocar. Então, no caso isso aqui eu coloquei 70, tá? 70 espira de fio, ó. Deixar dessa formazinha aqui, ó. Então eu vou fazer um pouco desse aqui só para vocês verem mais ou menos como fazer. Tá? Não vou mostrar tudo para não prolongar muito o vídeo. É só vocês colocar o pedaço para dentro aqui, ó, e vai costurando aqui, ó. Tipo costurando. Ó. Vocês vão colocando, vão organizando. Tá? Quando vocês der as 70 espiras aqui, ó, arrodeando aqui, quando é 70 espiras, aí vocês cortam as pontas aqui, as duas pontas de um tamanhozinho só, tá? Pra ficar na forma que esse aqui ficou, tá? Ó. Então eu dou uma pausa no vídeo aqui e vou fazer ele todinho pra vocês verem como ficou aqui, tá? Olha aí, pessoal, ó. Terminei de enrolar aqui, ó. Coloquei 70 espiras nesse também, que eu pensava assim que ele é maior, mas você não pode escolher assim o tamanho, pessoal, por esse buraco do meio, ó. Não é esse buraco do meio aqui que conta, é a espessura do ferrite, tá, ó. Então eu fui ver que esse ferrite aqui é o mesmo diâmetro desse aqui, ó, tá? É o mesmo diâmetro, tá? A mesma grossura, tá? Não é pelo buraco do meio aqui que você tem que reparar, é a grossura do ferrite, tá? Aí então esse aqui pegou 70 espira, esse aqui também pegou 70 espira. Como o buraco é maior, você vê que ficou uma falhazinha aqui, ó. Esse aqui, como é menor, ó, ele preencheu, dei de preencher todinho aqui até topar perto do outro. Esse aqui tem uma falhazinha porque ele é maior, mas no buraco aqui, mas o ferrite é a mesma espessura, então pegou esse tanto. Ó, o pequenininho, pessoal, que eu tirei da fonte ATX, ó, é pequenininho, ele pegou 94 espiras, ó. Então você vê que não é o tamanho que conta aqui, tá? Como esse aqui é muito pequenininho, não é porque o ferrite aqui, né? Esse ferrite aqui, o toroidezinho é pequenininho que você vai dar poucas espiras, não. É o mesmo tamanho de fio. Pessoal, assim, para facilitar para vocês, como eu falei, nesse aqui, como é a mesma espessura, esses ferritezinhos aqui, né? Aqui pegou 70 espira, aqui pegou 70 espira. Mas já nesse pequenininho aqui não pode colocar só 70 espira, por causa do tamanhozinho dele. Então esse aqui pegou, ó, 94 espiras, entendeu? Então para facilitar para vocês ainda, vocês vão fazer o seguinte, não vão colocar por espira, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o fio, tá, de vocês aí, que é para enrolar aqui no toroidezinho, e vocês vão medir o tamanho do fio aqui, pessoal, ó. Vocês vão colocar, ó, 2,40 metros, tá, pessoal? De fio, ó. Vocês vão medir o fio de vocês 2,40 metros, tá, ó. R$2,40 de fio. Então, ó, esse aqui pegou 2,40 metros de fio. Esse aqui pegou 2,40 metros de fio. Esse aqui também o mesmo tamanho, 2,40 metros de fio. Então nesse caso aqui, vocês medindo o tamanho do fio, não importa a quantidade de espira que vai dar. Vocês medem 2,40 metros de fio e enrola no toroidezinho de vocês até sobrar só essas duas pontinhas aqui, ó, desse tamanhozinho, beleza, pessoal? Aí vai dar certo. Então, fazendo dessa forma aqui, esse aqui é o primário, enrolou. Agora vamos fazer o secundário dele, que é onde nós vamos botar os conectorzinhos para poder esquentar a ponta lá. No secundário aqui, pessoal, para fazer o secundário aqui, nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Olha só, pessoal, aqui eu tenho 4 opções de fio para vocês fazerem no secundário, tá? Então vocês vão enrolar aqui no toroide aqui 3 espira com o fio 11 AWG, ou 3 espira com o fio 15 AWG, ele dobrar assim, 2 dobras, ó, tá? 2 dobras, às vezes 3 espira. Vocês vão usar esse fio aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, não sei se ele é o 18 AWG. Vocês vão colocar 3 voltas, enrola dessa forma aqui,
para você dar 3 respiros com ele também no toroide. Ou vocês podem usar o mesmo fio que nós enrolamos no primário aqui. Você pode utilizar o mesmo fio que nós enrolamos no primário, colocando 10 voltas, tá? Ó. Você dobra 10 voltas, aí enrola assim, ó, para dar a mesma espessura do outro lá. Aí você vai fazer com ele também, caso você não tenha esse outro fio rígido lá, tá? Aí você dá 3 respiros com ele também, tá? No toroidezinho aqui, ó, tá, pessoal? De 3 a 4 respiros, dependendo da potência que você quer. Mais do que isso, não pode e nem menos, tá? O ideal, o padrão aqui é 3 respiros com ele, tá? Ah, pessoal, e esquecendo de falar para vocês, antes de vocês enrolar aqui o secundário por cima desse aqui, aí vocês passam uma fitazinha, tá? Uma fita para, além de proteger o fio aqui, segurar ele, né? Fixar ele, o fiozinho do primário, né? Ele ajudar também a proteger, porque quando você estiver enrolando o fio secundário, você vai apertando ele, ajudando ali, depois isso aqui eles vão grosando um no outro e vai relar, né? Vai tirar o esmalte e pode dar um curto. Então vocês botam a fitazinha para proteger, beleza? Dessa forma aí, ó. Bota o fiozinho para um lado e para o outro. As pontas, bota uma ponta para um lado e uma ponta para o outro. E aí vou enrolar dessa forma aqui, ó. Pode ser uma fita de papelão mesmo. Põe 2 camadinhas o suficiente, tá, pessoal? Fez dessa forma aqui, ao das virar vocês vão, ó, unindo pra dentro assim, ó. Aqui no fiozinho vocês podem rasgar um pouquinho, pra rasgar um pouquinho pra ele pra cima assim, ó. Deixar a ponta pra cima. Prontinho. Só do lado de cima mesmo, viu, pessoal? Não precisa. Caso que ele não precisa passar do lado dele, não. Só assim mesmo. Pronto. É só deixar 2 pontinhos sobrando assim, tá, pessoal? Agora eu vou passar aqui o secundário por cima. Eu vou usar esse outro aqui porque ele é mais flexível, né? Eu achei ele mais flexível. Então eu vou usar ele que é melhor para mim fazer o enrolamento mais direitinho, né? Que é importante ficar bem justinho, tá, pessoal? Importante se deixar bem, ó, bem justinho, enrolar bem justinho ele. Vocês vão entortando aqui as pontas, vai puxando lá. Olha aí, pessoal, dessa forma aí. Deixa as pontinhas meio paralelas aqui, ó, tá? Dessa forminha aí. Aí vocês aparam um pedacinho aqui, pessoal, curtinho, mais ou menos o tamanho de um dedo aqui, ó. Aí vocês aparam as pontas. Aí como vocês podem ver, pessoal, esse fica esmaltado, ó. Então quando vocês cortar as pontas aqui, vocês vão ter que raspar esse esmalte para poder aparecer o fio do cobre, tá? Ó. Como vocês podem ver, tem um esmalte aqui que protege ele. Então, para que ele possa ter condução no conector aqui, ó, aí é necessário que você raspe ele. Você raspa com uma faca, um esmeril, uma coisa, tá? Para poder aparecer o cobre, tá? Olha aí, pessoal, terminei de enrolar os 3 aí, ó, que eu mostrei para vocês. Vou ler esse maior com esse aqui, ó.
como eu falei pra vocês, tem que lixar bem essa ponta aqui, tá, ó. Onde vai colocar os conectores. Ó, como vocês podem ver, tem esmalte aqui, ó. Aí raspando é que aparece o cobre para poder dar uma boa conexão com o fio lá, tá, ó. Com a ponta, ó. Tem que lixar bem e raspar bem, ó. Tá? Tem que descobrir todo o cobre, tá? Então a bobina aqui tá feita, tá, pessoal? A primeira parte do projetinho. Agora vamos só ajeitar aqui os reatorzinhos para poder nós ligar, que é o reator da lâmpada. A lâmpada aqui é muito simples, pessoal. Eu vou pegar aqui uma faca para nós abrir ela. Ó. Nós fazer alteração nela para poder fazer a ligação, né, tá, pessoal? Se vamos pegar a lâmpada queimada, tá? É como eu falei para vocês, quanto mais maior a potência for, né, aqui em watts, melhor é, tá? Mais potente ele fica. No caso, esse aqui é 20 watts, tá? É o outro que eu vou usar que tem 20 watts aqui. Ó, esse aqui é de 220 volts, isso aqui é de 127 volts, tá? Ambas por 200 ou por 20 watts, tá? Então eu vou desmontar aqui. É só pegar aqui, ó, pegar uma ferramenta, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É que eu vou abrir aqui para vocês verem direitinho sem danificar nada, pessoal. Como você pode observar aqui, pessoal, tem dois fios aqui, que é o fio da lâmpada aqui, ó. Nós vamos soltar eles lá. Deixa eu soltar eles aqui. Soltei. Ó, esse aqui é os dois fios de entrada da energia. Tem umas, pessoal, que esses dois fios é o dois fios normal. Acho que tem uns que tem um resistor. Não sei se vocês podem observar. Aqui tem um resistor, ó. Então é importante vocês preservar esse resistor, tá? Das que tem resistor. Quer ver muitas vezes você arranca o fio aqui no pé. Aí vão querer colocar a energia diretamente aqui na solda, sem usar esse resistorzinho aqui, ó. Sem usar o resistorzinho que tá encapado aqui, né? E aí muitas vezes pode não dar certo. Então vocês preservem esse resistor que já tem nele, tá? Ó. Se vocês conseguem observar aí, é porque tá encapado com esses espaguete termorretrátil, a pessoa não consegue ver, mas é um resistor. É só vocês preservar. Depois vocês vão fazer a ligação da entrada de energia nesses dois fios, aqui e aqui, tá? Aqui, como vocês podem observar, pessoal, tem dois pinos de saída, né? Ó, tem um aqui e outro aqui, ó. Cada pino desse aqui entra dois fiozinhos, ó. Você vê que tem dois fiozinhos de um lado e do outro aqui também, ó. Tem dois fiozinhos. Eu vou remover eles aqui para nós mostrar para vocês como que nós vamos fazer a alteração dele aqui, tá, pessoal? Pronto. Isso aqui da lâmpada já não vai servir, é o que é queimado mesmo, então vocês tiram fora. Nós vamos aproveitar só isso aqui, tá, pessoal? Ó, atenção, o que nós vamos precisar fazer nesse reatorzinho para poder ele funcionar nessa nossa ferramenta, tá, pessoal? Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ter que remover esse transformadorzinho aqui, ó. Tá? Que tem um monte de fios enrolado. Nós vamos ter que remover ele daqui, tá? Vou mostrar para vocês como é simples. Aqui nós vamos remover ele aqui, pessoal. Vocês só vão identificar, porque esse transformadorzinho tem uns que só tem duas perninhas interligadas aqui, e tem outros que tem quatro, mas é apenas duas, sai o fiozinho, tá? Não sei se dá para você observar o fiozinho descendo lá, ó. Então, um dos fiozinhos é essa perna aqui, ó. Tá, ó. E do outro lado, não dá para vocês verem no transformador. Quando você for fazer, vocês veem que tá descendo a perninha lá. Então vocês vão identificar quais as quatro perninhas aqui, vão de soldar para vocês tirar esse transformador de fora,
né? Porque depois ele serve como uma resistência e depois vocês vão ter que interligar ele, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar um pouco de solda para amolecer o estanho. Onde ficou, qual é os 4 pininhos do transformador, aí fica mais fácil de você remover ele. Certo. E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui. Ó, vocês viram que eu removi o transformadorzinho? Tem uns que vai ser fácil para você identificar qual perna que nós vamos ter que interligar. Esse aqui já não serve mais, tá, pessoal? Joga fora. Vai ser fácil nós identificar aonde nós temos que fazer um jump aqui para interligar os pinos deles, porque tá mostrando aqui, ó, tá o desenhozinho mostrando, ó. Então você pode colocar um fiozinho aqui, ó, um fio aqui, interligar aqui nesse buraquinho e soldar, ou você pode virar, identificou qual é os pinozinhos, ó, que no caso é esse aqui e esse aqui, ó, e fazer um jump daqui para cá, ó. Então eu vou colocar aqui um fiozinho aqui, soldar. Opa. Beleza, soldei uma das pontinhas aqui, ó. Agora, seguindo a trilhazinha do fiozinho tá me mostrando, eu vou colocar no outro buraquinho aqui, ó. Tá? Ó, você vê que um dos buraquinhos tá sem solda, eu boto no próximo buraquinho que tá com solda, ó. Vou aparar a ponta. Prontinho, pessoal, vocês viram aí? Ó, tirei o transformadorzinho, interliguei agora direto, ó. Vocês estão vendo o desenhozinho mostrando onde que eu tenho que interligar, ó. Pronto, essa parte aqui resolvida, tá, pessoal? Vou até mostrar mais um aqui, ó. Esse aqui você vê que uns componentes tem uns componentes que é diferente, ó. Mas é da mesma lâmpada, tá? Tira outra lâmpada. Da mesma forma, eu vou tirar o transformadorzinho aqui. Ó. Vocês veem que esse aqui eu interliguei ele, tá tipo atravessando. Esse aqui, ó, o desenho já é diferente um pouco, mas a própria plaquinha já me dá, né, a noção de onde eu vou interligar. Ó, vocês estão vendo que tem uma mola, tipo uma molinha aqui, ó. Então eu vou interligar esse buraquinho com esse aqui, ó, tá? Fazer um jump daqui pra cá. Opa, tô batendo na câmera aqui. Então deixa eu pelar um pedacinho do fio aqui, ó. Olha aí, pessoal, então vocês viram aí, ó, que é onde tá me pedindo para eu interligar aqueles buraquinhos para isso aqui, ó. Eu interliguei, ó, dessa soldinha para essa aqui, ó, soldei aqui. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Pronto. Tá jampeado agora, tá? Interliguei os dois buraquinhos conforme descrito aqui. E aí pronto, agora o que nós vamos fazer, pessoal, para vocês identificar aonde nós vamos ligar, né, o nosso toroidezinho aqui, ó. Como vocês podem ver, de cada lado, né, tem uns que é junto, tem uns que é separado, mas você vê que aqui, ó, sai dois pininho que era de um lado da lâmpada e do outro lado também sai dois, ó, que é da outra lâmpada. Esse aqui, se possível, vocês podem tirar esses pininhos aqui para não atrapalhar, para esses arames não pegar um no outro, tá, pessoal? Ó. Senão pode dar, se pegar um no outro, pode dar curto depois. Então vocês podem remover ele, caso vocês queiram, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um desses pinos aqui, que no caso é esse aqui, deixa eu mostrar em específico para vocês. Ó, esse pino aqui, que vem aqui, ó, ele vem sozinho, vem aqui, esbarra nesse capacitor e do capacitor passa para esse outro pino.
esse aqui vocês vão eliminar, tá, pessoal? Esse lado aqui vocês vão eliminar. Deixa eu... Ó, cortei esse pino. Esse capacitor que eu mostrei pra você também, se quiser pode tirar também, pra não atrapalhar, tá? Se quiser deixar, pode deixar, né? Mas como a ideia aqui é ganhar espaço, e pra você não se confundir com ele, né? Vocês podem remover. E esse pinozinho do lado dele também, ó. Pronto. Tá? Isso vocês fazem nisso que eu falei pra vocês, ó. No que, ó, vocês veem que ele é um pino. Deixa eu puxar o zoom aqui. Ó, o pino que eu cortei, esse pino aqui, ó, ele vinha, passava pro capacitor, e você vê que tem a lixa sozinho, ele não interliga com as outras peças. Ele vinha pro outro pino, era um pino que interligava no outro pino, ó. Um pino, passa por fora da placa e interliga passa pelo capacitor, aqui tem uma separação porque tinha um capacitor, né, como eu acabei de tirar, e passa pro outro pino. Então esse aqui você vai eliminar, que não vai servir para nada. Agora o pino que nós vamos usar é esse pino aqui, tá? Onde sair, tá? Que é o que vai para as outras peças. E esse outro pino aqui, ó, que ficou sozinho também, ó, do lado desse capacitor. Esses dois pinos que nós vamos interligar, ó, dessa forma aqui, ó. Nós vamos ligar um dos fiozinhos do toroide em um desses pinos, e o outro fio do toroide do outro lado, no outro pinozinho, ó. Dessa forma aí, tá, pessoal? É esse jeito que nós vamos ligar. Deixa eu mostrar o outro projetinho também, para vocês verem. Esse aqui, pessoal, ó, aqui tem uns, no caso esse aqui, era dois pinos de um lado, dois pinos do outro. Tem uns que os dois pinos vai ser junto, vai ter dois pinos mais dois pinos, ó. Tá vendo? Aí, no caso desse aqui é mais fácil, deixa eu mostrar pelo desenho. No caso desse aqui é mais fácil, deixa eu... Ó, esse aqui foi mais fácil de identificar porque eles são juntos, ó. Ó, aqui é dois pinos, um, dois. Aí aqui era o capacitor. E aqui, ó, um que aqui quebrou, um pedacinho da placa, um, dois. Então é mais fácil de identificar, que é só você eliminar esse pino, o capacitor e esse pino. Vocês vão usar só os últimos pinos, né, o do lado aqui, ó, sem ser esses do meio aqui, vocês vão eliminar, né, que é os pinos do meio e o capacitor. Vocês vão usar esse pino e esse pino aqui, ó, que no caso foi quebrou, mas eu posso usar na solda aqui, ó. Ele é interligado na solda aqui, ó. Eu posso usar a próxima solda dele, que quebrou aqui, ó. Então vocês veem que aqui, ó, eu vou usar esse pino e esse pino aqui, ó. Beleza? Então vamos fazer a ligação agora para nós ver. Só põe um pouco de solda no para melhor aderir lá. E aí, ó, como eu falei para vocês, solda aqui, né? E solda aqui no outro pino. Belezinha, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, no último pino daqui, no último pino daqui. Esse aqui tá quase um jeito. Eu vou soldar o outro aqui só pra vocês verem também. Beleza, pessoal. Troquei esse outro toroide maiorzinho aqui, nesse aqui, porque ele é um pouco mais potente, né? Os dois de 20 watts que eu tenho. O único dois que eu tenho de 20 watts. Os outros é mais de poucos watts. Então eu quero usar esse aqui de mais watts aqui. Então, ó, vou colocar uns conectores como esse aqui, tá? Vocês podem encontrar em casa de material para construção. É meio ensucado, às vezes a gente encontra também. Essas pontas aqui é com resistência de chuveiro elétrico, tá, pessoal? Caso se for para usar com pirógrafo.
Vou colocar no outro também aqui. Prontinho, pessoal. Consegui já conectar tudinho, todos eles aí, ó. Coloquei os conectorzinhos e a ponteira já. Tá? De todos eles. A ligação é a mesma. Porém, pessoal, como eu comentei com você, a energia da minha cidade aqui é 127 volts. Então eu só vou conseguir testar esse aqui de 127 volts, né? Porque a maioria das lâmpadas que eu consegui para fazer esse projetinho, elas são 220 volts. Ó, não sei se dá para você observar. É 220 volts. E a tensão da minha cidade aqui é 127 volts. Então só encontrei uma lâmpada com essa voltagem aqui, ó, de 127 volts. Que no caso aqui foi esse aqui, ó. Esse reator aqui. Mas é o mesmo projeto. Se na tensão da sua cidade for 220 volts, você vai fazer com a lâmpada que seja 220 volts, tá, pessoal? Se for 110 ou 127 volts, vocês vão fazer com a lâmpada que seja 127 volts, beleza? Foi no caso que eu fiz esse aqui, ó, 127 volts. Vou mostrar funcionando para vocês. É só isso que vocês vão fazer, tá no jeito. Agora é só conectar a energia, ó. Se vocês quiserem, vocês podem conectar, ajeitar isso aqui, sei lá, num cano PVC, num cabinho de madeira, sei lá, depende do que vocês for fazer, tá, pessoal? Ó, aí você organiza direitinho as peças aí. A minha intenção aqui foi só mostrar como montar ele, como fazer, mas a montagem aí, no que você vai, né, fixar ele, você usa a sua criatividade, tá? E aí você faz aí, ó. Eu vou mostrar ele funcionando para vocês verem. Agora é só conectar na energia, ó. E como eu falei, se vocês quiserem, vocês colocam aquele botão de clique aqui, ó. Você pode usar um botão como esse de micro-ondas, ó, tá? Para tá fazendo o acionamento dele, para quando você colocar na energia, você apertar, ele aí funciona, aí você solta e, né? Aí, ó. Deixa eu... Só ligar dessa forma aí. Aí eu vou ligar a energia aqui, ó. Eu tenho um cabo de tomada aqui, né, com os dois pinos aqui para eu testar. Eu conecto um aqui. Esse cabo ele tá identificado com esse vermelho e preto, mas não tem polaridade, tá, pessoal? Como a energia aqui é alta tensão, é corrente AC alternada, não tem polaridade, qualquer um, tá? Você pode ligar diretamente assim, se for o caso, né? Como eu aqui, eu vou usar esse botãozinho para poder fazer o acionamento dele, ó. Então eu vou ligar na energia aqui para nós testar ele aqui, tá? Vou conectar aqui. Agora, ao apertar aqui, ó, tá? Eu vou ter que cuidar porque eu não isolei nada aqui ainda. Opa, queimei meu pano, pessoal. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí ele funcionando? Ó, apertou aqui. Tá vendo aí, pessoal, ele funcionando? Muito cuidado, tá, pessoal, com essas perninhas aqui, porque é feito exposto. Vocês têm que isolar tudo isso aqui, coloca dentro de uma caixinha, alguma coisinha, faça uma proteçãozinha. Muito cuidado ao manusear essa parte aqui, porque aqui é energia, né, elétrica de alta tensão, não tem isolamento aqui, tá, pessoal? Aqui na ponteira não tem problema, não vai passar condução, porque a energia gerada aqui é por indução, né? O toroidezinho aqui tá induzindo energia no secundário aqui, aí tá fazendo esse aquecimento aqui, tá? Mas do toroide para cá é energia alternada de alta tensão, né? 127 volts, você pode pegar choque aqui. Então muito cuidado ao manusear esse tipo de projeto, beleza, pessoal? Os outros aqui não vou conseguir testar para vocês, como eu já expliquei para vocês, porque eles são 220 volts, né? E eu não tenho 220 volts disponível aqui na minha residência, somente 127 volts. Mas aí, para mostrar para vocês funcionando, os outros toroides também, eu vou soldar ele aqui, os mesmos toroides, e colocar no mesmo reator e mostrar ele funcionando também para vocês, ó. Você vê, eu testei esse toroide aqui, que é o maior. Nós acabamos de ver ele funcionando, o toroide maior.
Então eu vou mostrar aqui esse menor, vou tirar dessa plaquinha aqui que é 220 volts e colocar no outro lá. Beleza, botei esse menorzinho, ó. Vocês lembram, nós tínhamos testado esse aqui, o maior. Vou testar esse aqui menorzinho um pouco. Com o meu reator. Tô testando com outro reator porque é o único reator que eu achei com 127 volts, que é o compatível com a tensão da minha cidade aqui, tá, pessoal? Tá vendo lá, pessoal? É outro toroide, tá? Tá vendo que tá aceso? Nós tínhamos testado esse, né, que é o maior de todos. Ó. Testamos o outro menorzinho um pouco. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Tá? Você vê ele funcionando. Então agora eu vou testar o menorzinho, que é esse aqui, ó. O toroide menorzinho. Vou tirar ele dessa plaquinha e colocar nele também para vocês verem. Belezinha, pessoal? Deixa eu ligar na energia aqui. Olha só. Estão vendo aí, pessoal? O toroidezinho menor. Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Ó. Tá? Tá aceso também. Placa aperta aqui, ó. Como vocês viram, funciona, tá, pessoal? Como vocês viram aí, pessoal, às vezes você pode, quem não entendeu o idioma do vídeo pode perguntar por que eu não testei com essas placas aqui, porque pensa que é porque não deu certo. Não é porque não deu certo, porque não prestou, é porque elas são 220 volts, são lâmpadas de 220 volts, né? E a tensão da minha cidade é 127 volts, e eu só tinha esse reator aqui com 127 volts, por isso só com ele funcionou. Mas você fazendo na sua cidade, o esquema é esse, o projeto é esse, pode fazer que dá certo, tá, pessoal? Tanto o 127 volts como 220 volts, você vai fazer de acordo com a tensão da sua cidade, beleza, pessoal? Então esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? No caso aqui eu queria mostrar como fazer a pistola de solda. A pistola de solda é a mesma coisa, tá? Eu não mostrei testando aqui, por conta que o máximo que eu achei aqui foi 20 watts. Como eu mostrei para vocês aí, tá, pessoal? O máximo que eu achei aqui foi de 20 watts. E para fazer a pistola de solda, vocês têm que achar uma lâmpada de pelo menos 100 watts de potência, tá, pessoal? 100 watts ou 200 watts de potência. Então, para pistola de solda, é só vocês fazer com a lâmpada acima de 100 watts. E essa ponteira aqui, vocês substituem por um fio de cobre, tá, pessoal? Você substitui pelo fio de cobre, desde que o fio de cobre seja mais fino de que o fio que está enrolado aqui no secundário, tá, pessoal? Tem que ser pelo menos a metade. No caso aqui eu coloquei dois para fazer uma espessura. Aí vocês colocariam só um dessa espessurinha aqui, ó, na ponta aqui, tá? O fio da ponteira tem que ser mais fino do que o fio do secundário aqui do projetinho, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Fui!